E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo, bem-vindos a mais uma incursão no mundo do terror, que é para agradar esse que vos fala e o mestre do terror aqui, que fica exultante quando o tema é abordado. Hoje a gente vai falar dessa edição que eu tenho do Terror Negro. O Terror Negro eu comprei há um tempo atrás num garimpo que eu fiz nas coisas adivinha de quem? Do meu amigo Seu João. Lógico. Encontrei essa edição lá. Já tinha ouvido falar dessa revista, O Terror Negro, nunca tinha tido a oportunidade de ter uma. E, óbvio, lógico, que eu acabei comprando. Mas olha só a heresia que eu cometi. Eu comprei a revista, guardei ali com as revistas que eu mantenho separada, eu chamo de pilha de leitura, como a maioria de nós chama, mas na verdade não é uma pilha, eu mantenho numa caixinha separado assim. E esses dias eu fui procurar revistas ali para ler, que eu tô lendo constantemente, e encontrei ela e eu não lembrava mais que eu tinha comprado. E é óbvio, imediatamente eu fui ler. E hoje eu decidi contar para vocês a respeito. Bom, vamos começar informando que é uma edição a Terror Negro, aparentemente é dos anos 70, é de 1973, e é uma edição dessa editora aqui, ó. Editora e Gráfica Trieste. Eu nunca tinha ouvido falar. É de 1973 mesmo, tá? E essa é o número 2. Eu não pesquisei para variar, para saber o quão longeva foi a Terror Negro, quantos números ela teve, por quanto tempo ela sobreviveu. Nem pesquisei nada sobre essa editora. Eu me concentrei em ler durante a semana. Eu estou gravando esse vídeo aqui no iniciozinho de fevereiro, Não é tão início assim de fevereiro, eu tô gravando na semana do carnaval. Moro no litoral do meu estado, como eu já falei, então a cidade está abarrotada de gente que veio passar o carnaval. Eu detesto o carnaval. Já detestava antes, agora quando o carnaval chega e eu trabalho enlouquecidamente, eu detesto mais ainda. Mas, faz parte. Tem que ser, a gente tem que aceitar as coisas como elas são, o que não pode ser mudado tem que ser absorvido, adaptado. É desse jeito que funciona. E eu leio a revista normalmente quando eu volto do trabalho, leio um pouquinho. Às vezes, por mais que eu goste da revista e ela tenha um número de páginas pequeno, é uma revista com pouco mais de 30 páginas, tem 34 páginas. Normalmente é uma revista que eu leria numa sentada só, mas eu chego em casa bastante cansado e tal, eu tô lendo outras coisas, então eu demoro um pouquinho mais. Eu demorei uns dias para ler, por incrível que pareça, demorei uns 2 dias para ler. E aí deixei ali de cantinho e já vim gravar o vídeo. Então, embora eu tenha algumas curiosidades que eu com certeza vou procurar sanar a respeito da publicação, essas coisas eu ainda não fui procurar. Não fui procurar nada sobre a editora, nem quanto tempo a Terror Negro durou. O que eu posso dizer é que ela segue o padrão das publicações da época, dos anos 70, e que avançaram, inclusive, anos 80 dentro, porque nos anos 80 durante muito tempo foi assim também. O que eu quero dizer? Aparentemente, basicamente todo o material aqui dentro é material americano, material publicado nos Estados Unidos, em não sei que revistas e tal. Salvo engano, gente, eu posso estar enganado. Deixa eu afastar um pouco o mestre do terror aqui. Eu posso até estar enganado, posso estar cometendo uma heresia, mas é o que me parece, que é todo material americano. Não sei dizer de onde. Na época se trazia muita coisa de revistas da Warren, revistas da DC, quando ela ainda era National,
da Marvel também, na época que eles publicavam muita coisa de monstro, muita coisa de terror, vinha muito desse material para cá, e a Terror Negro me parece ser composta disso. Ela não traz nenhum expediente para a gente saber quem escreveu ou desenhou as histórias. Muito embora os traços, em alguns casos, sejam muito familiares, e eu já li material em outras edições com esses mesmos traços. Há uma grande pegada nessa revista voltada mais para o sobrenatural. Tipo, muita coisa mais voltada para o lance do fantasma, do espírito, muito mais do que para um terror mais físico. Eu vou, tô folheando aleatoriamente aqui, agora eu vou começar a falar um pouco mais sobre as histórias em si. A primeira história é Terror na Noite. Conta a história de um casal de idosos cuja filha que eles tanto amavam faleceu há um tempo. Eles têm uma taverna, ouvem falar que um perigoso louco, é curioso a ingenuidade da época, né? A descrição do cara é que ele era louco, mas era também médico, cirurgião e tal, e ele tinha fugido do hospício e ele era perigoso. E ele foi parar nessa taverna e logo ele obrigou esse casal de idosos a fazer comida para ele e tal, e logo começou a ter umas ideias meio estranhas de querer mostrar suas habilidades de cirurgião usando os velhos como cobaias, né? Só que enquanto ele estava lá, ele começou a falar com uma moça que eles não viam. Só ele via a moça, ele conversava com a moça, até fez proposta de casamento para a moça e tal. Resumo da ópera, né? Ele acaba morrendo, essa moça invisível aparentemente causa a morte dele, e o casal de velhos descobre que essa moça é a filha deles, tipo o fantasma da filha deles. Vocês podem notar que eu tô dando spoiler total aqui, mas é porque é uma publicação muito antiga. Não sei se esse material foi republicado em algum momento, será republicado. Acho bastante difícil, né? E como são histórias curtíssimas, são histórias que sofrem daquele mal, aquele vício da época que eu sempre falo, histórias muito curtas, muito simples, pouco desenvolvimento, até porque tinha poucas páginas. Não vejo por que ficar fazendo muito suspense também. A segunda história é Zombei do Grande Deus Pan. Essa história aqui não tem absolutamente nada de terror. Tem apenas um elemento sobrenatural. É basicamente um cara que, bem sofisticado ele, por sinal, porque a ideia dele para impressionar gatinhas é levá-las em exposições de arte e mostrar os quadros e falar a respeito dos quadros como se ele fosse um grande entendido, um grande crítico de arte. E o que ele faz mesmo é descer o cacete nas obras, né? Para mostrar que ele é entendido. A arte é familiar, é aquilo que eu comentei. Já vi essa arte em algum lugar. Não consigo lembrar quem pode ser o artista. Quem aí reconhecer, por favor, pode falar. Vou achar interessante. Talvez eu me sinta tolo até e pense, como é que eu não percebi? Mas a história é mega curta. Super curtinha a história, acaba rapidinho. E o cara zomba do quadro e para se mostrar para a mulher, e como o quadro é do Deus Pan, o Deus Pan acaba amaldiçoando ele porque não gostou da zombaria, mas o que o Deus faz é fazer o cabelo dele cair e o bigode dele cair. Aí eu fiquei pensando quando eu li essa história, primeiro que o cara ficou até melhor, né, com menos cabelo e sem bigode. Então eu já achei que não foi lá uma grande punição. E de qualquer maneira, mesmo que o cara não parecesse ter ficado assim melhor, eu já acho que não é lá essas coisas como punição fazer um cara perder o cabelo. Segundo, que eles estavam na conversa, ele e a moça, e aí esse cara, que é o vigia do museu, entra na conversa, fala sobre o quadro, diz que ele não devia zombar e tal, mas ele zomba mesmo assim e acontece tudo isso. E aí a gente descobre que este cara é o Deus Pan. No final ali está a prova, né? Tá ele com os pés de cabra. E aí eu fiquei pensando, caramba, o finzinho de carreira triste pro Deus Pan, né? De todo poderoso herói lá, do panteão dos deuses e tal, a guarda noturno de museu.
Ah, rapaz, por isso que ele só tirou o cabelo e o bigode do cara, não deve ter sobrado muito. A segunda, na segunda não, né? Essa já é a terceira história, na verdade, né? A terceira história é Programa Duplo. Também não tem muita coisa de terror nessa história. Conta a saga desse cidadão aqui, que ele não gosta do chefe dele, ele quer matar o chefe dele para assumir o lugar do chefe dele, também com uma arte muito familiar e muito boa, por sinal. Na minha opinião, a melhor arte da revista. E o que ele faz para ter ideias para cometer o assassinato dele sem que ele seja considerado suspeito? Ele vai ao cinema assistir um filme para ter ideias. E lá ele realmente tem ideia, né, para fazer para cometer o crime dele. Só que não dá certo, porque a ideia dele é ir de novo no cinema, comprar ingresso para fingir que ele ficou lá dentro, mas sair, matar o desafeto dele, e depois, quando a polícia viesse procurar, ele mostra os tickets e fala: ah, eu fui no cinema. Só que o cinema pegou fogo, né? No exato momento em que ele estava lá matando o cara, o cinema pegou fogo e o álibi perfeito dele não funcionou. A próxima história é Sozinhas com a Morte. Arte boa também, né? Mas não chega a ser excepcional. Mais uma história com um fundo sobrenatural, muito parecida com a história dos velhos lá que eu mostrei, né? Mãe e filha estão em casa sozinhas esperando o marido, né, o pai da criança, chegar. Ouvem falar de que um maníaco fugiu do hospício. Tá aqui o maníaco, feio pra cacete. Ele aparece na casa deles e ele não gosta que sinta medo dele, mas caramba, com essa skin, com esse shape aqui, por favor, né? É impossível não ter medo. Ele fica bravo que elas têm medo dele, diz que vai matar elas e tal. Ela faz tudo que pode para manter ele afastado, esperando o marido chegar. Aí, no desespero, ela tá, né, com medo, quase se entregando. O marido finalmente chega, lança o maluco lá de cima do telhado, salva ela, mas daí, quando a polícia chega, ela descobre que o marido, na verdade, tinha sido atropelado, tinha falecido. Eles tinham ido lá, na verdade, para avisar dela disso. Então foi o espírito do marido que salvou ela, né? Mais uma vez, uma pegada sobrenatural. Aí vamos para a próxima, última história, Adeus para Sempre. Outra coisa muito típica das publicações da época, né? As publicações se diziam voltadas para o terror, mas como eu sempre falo, muita coisa ali dentro não tem nada de terror e tem muita ficção científica. É o caso desse cidadão aqui que vive em algum país fictício comandado por um ditador. Ele está criando um raio para ser usado nos planos de domínio do cara. O raio leva o nome dele, é Valgon, o raio. E ele acaba descobrindo que esse raio, quando ele mexe num determinado componente lá, pode transportá-lo, sem grandes explicações de como isso acontece, para um outro mundo, uma outra dimensão, um mundo mais atrasado, mas que vive em completa paz, onde ele encontra uma moça, se apaixona, mas o pai dela, embora seja muito de boas, fala para ele que ele é muito pobretão para casar com ela. Literalmente é isso. Ele volta pro mundo dele, convence o tirano lá, que é o chefe dele, a dar uns aviões, uns armamentos para ele, leva isso pro mundo do cara para mostrar pro pai da moça que ele é o bonzão, né, que ele tem agora posses. O pai da moça adora as coisas e começa a usar os aviões e os negócios para causar destruição e tem planos de domínio global. Aí ele percebe que fez besteira, que o pai da moça se tornou exatamente igual o tirano para quem ele trabalha. Ele destrói os aviões, tudo, volta para o mundo dele, não pretende mais voltar lá, sacrifica o amor dele lá, porque ele volta para o mundo dele e destrói o raio para que o tirano também não possa usar. Aí o general lá, que é um dos comandados do tirano, que foi lá falar com ele e pegou ele no flagra destruindo o raio. É preciso comentar aqui, eu acabei não comentando, que isso tudo é uma história em flashback. É ele narrando esses fatos para esse general. O general acaba achando supimpa, acaba achando, um general muito compreensivo, e acho que ele também não gostava do tirano lá. Acaba concordando com ele e diz que vai falar que aconteceu um acidente lá, que o raio
explodiu, né, que não vai contar que foi ele que destruiu, e ambos aparentemente vão começar a lutar para derrubar o tirano. A gente sabe muito bem que essas coisas de lutar para derrubar ditador, muitas vezes é só para elevar outro ditador ou outra forma de ditadura meio disfarçada, né? Quantas ditaduras não foram derrubadas apenas para que outras fossem erguidas? Fica aí a dúvida se o nosso amigo e o general realmente tinham boas intenções ou iam pôr a termo as boas intenções deles. Mas seja como for, é a última história. Todas as histórias carregadas de uma certa moral, como era típico do terror da época também, né? Eu sempre brinco que é o padrão cripta, né? O padrão cripta do terror. Sempre tem uma história com uma moral no final das contas. Bati na câmera para variar. O que eu mais gostei na Terror Negro, além da possibilidade de eu finalmente ler uma edição da qual eu já tinha ouvido falar muito, mas nunca tinha conseguido nenhum exemplar, foi a capa. Eu achei essa capa muito maneira, embora os monstros aqui ilustrados não tenham absolutamente nada a ver com nenhuma da história da revista. Provavelmente nem era a intenção também. Não sei se existiu alguma história na qual eles apareciam ou se é só uma ilustração de capa, mas eu achei muito show. Achei o colorido interessante, achei a ideia de eles vindo interessante, né? São insectoides. As histórias dentro, nenhuma delas chega a impressionar, mas todas elas estão bem dentro do contexto a que se propõe. Vindas da época em que vieram, eu acho que a gente tem que compreender que é assim mesmo que funciona. No fim de tudo, foi uma boa leitura, foi divertida, né, sem grandes surpresas, mas transporta a gente para uma outra época em que as coisas eram mais simples, e a oportunidade de finalmente conhecer uma revista que para mim se tornou icônica, lendária, porque eu ouvia falar muito e nunca conseguia ler nada, nunca tinha conseguido ver nada. Se você gostou deste vídeo, deixa aquele like aí, pra mim, pro Mestre do Terror também, que hoje ele tá felizão porque a gente voltou a falar dos domínios que ele tem.